Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando a você que nós estamos alternando entre reflexões e perguntas que foram enviadas, certo? E a pergunta hoje é dela que diz assim: Oi, meu querido. Oi, minha querida. Meu ex me excluiu do Whats, mas não bloqueou. Isso significa que sou indiferente para ele? Sou um tanto faz? Olha, minha querida, veja bem. Não é que significa que você é indiferente ou que você é um tanto faz. Você é uma ex. Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender que somos ex, né? A gente tem essa dificuldade. A gente tem a dificuldade de entender que a gente é ex. Então, se eu sou ex, eu sou uma pessoa que passou pela vida da pessoa. Então, agora, realmente, né, a pessoa ela não tem mais o sentimento que tinha por mim antes. Se tivesse, estaríamos juntos. Não estamos. Então, sabe? Não que a pessoa não queira o meu bem-estar, não queira que eu esteja bem, ou, como diria o Clodovil, né? O finado Clodovil, quando foi perguntado, aquela entrevista clássica dele, foi perguntado de ex, e ele disse assim: Ex, eu quero que ele faleça. Eu quero que ele faleça. Ai, Clodovil sendo Clodovil, né? Então, cara, tem gente que realmente, não é? Tipo, quer que o ex se exploda. Tipo, meu, quero que você faleça. Ai, credo, eu acho tão pesado isso, mas tem gente que o sentimento que tem em relação ao ex é mais ou menos esse. Agora, veja bem, tem pessoas que não querem que nós faleçamos, graças a Deus. A pessoa não quer que a gente faleça, mas a pessoa simplesmente entende que nós somos ex agora e que não rola mais esse cuidado e ficar perguntando se tá bem, se não tá bem, você entendeu? Não vai rolar mais isso. Então a pessoa entende isso. E a pessoa quer mostrar isso pra gente. E muitas vezes a pessoa já tentou mostrar através do diálogo e agora resolveu, então, tipo, olha, eu te excluí, como que foi? Excluiu, mas não bloqueou, isso mesmo, né? Excluiu, mas eu não te bloqueei, mas eu te excluí dos meus contatos. Então, eu te excluí dos meus contatos, aparece só a fotinho dele lá, não é? Porque se ele programou o WhatsApp dele para a foto dele aparecer só para quem está nos contatos dele, por isso que depois aparece só o bonequinho cinza lá, né? Então você sabe que a pessoa te excluiu. Agora, ai meu Deus, eu fico. Cara, o término já ocorreu. Então, quer dizer, significa que se eu continuo me importando porque a pessoa fez isso, você fez isso, é porque eu ainda estou conectado na pessoa. Então agora eu tenho que entrar numa batalha para eu me desconectar disso. Porque eu não posso continuar conectado dessa forma em alguém que já tem dado todos os sinais que não quer mais continuar comigo. Aí ela diz: terminamos faz uns 40 dias. Quando pergunto se ele está com outra, ele simplesmente não responde e muda de assunto. Minha querida, porque ele não quer falar. Não é? Tipo, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: cara, eu não tenho que te falar isso. Tipo, não é da sua conta. Então, ele está mudando de assunto porque ele está sendo um pouco fino para não responder dessa forma, né? Tipo, cara, a gente já terminou, então não é da sua conta se eu tô com alguém ou não tô. Então, isso não diz mais respeito a você. Medo de me magoar falando a verdade? Olha, minha querida, aí é que tá. Medo de me magoar falando a verdade? Veja bem, ele não te deve satisfação. Vocês são ex. Então, se ele está saindo com outra ou não, isso não diz mais respeito a você. Ele não tem que ficar falando isso para você.
Até porque vocês são ex, então, assim, nesse prazo de 40 dias, vocês não são amiguinhos, né? Prova disso é a própria escrita da sua pergunta. Então, vocês não são amiguinhos. Então, ele não tem que falar para você, eu conheci uma moça ontem. Por quê? Porque vocês não são amiguinhos. E se você perguntar para ele, você tá saindo com alguém? Perguntou meio como se fosse de boa. Não, tô perguntando de boa. Cara, ele não vai falar, porque ele sabe como que você tá. Ou ele não se sente bem ainda para falar. Ainda que você pudesse, de repente, falar, não, André, mas eu realmente perguntei de boa, já encerrei o ciclo, tô desencanado. Mas, de repente, a pessoa não se sente ainda confortável para falar. Então, nem é pelo medo por medo de me magoar. É porque a pessoa não se sente confortável para ter esse tipo de diálogo comigo. Não é? É igual, por exemplo, tem pais e filhos, por exemplo, filhas que conversam abertamente sobre sexo com a mãe. Então, né? E falam detalhes, né? De como foi a transa, de como que não sei o quê, como era o tamanho do bilau do rapaz, tal. Porque tinha um bilauzinho, porque não sei o quê. E tem mães, eu falo isso porque eu já vi isso acontecer. Tem mães que falam, me poupe. A mãe fala para a filha. A filha já tem seus 30, 35, e a mãe fala, me poupe. Hein? Não preciso saber dessas coisas, para. Ou seja, cara, sabe, a nossa relação é uma relação de mãe e filha, mas eu não me sinto confortável de ouvir você falando essas coisas. Agora, tem mães que vão lidar com isso numa boa. Né? Vão conversar. Pelo contrário, sempre deram abertura para que as filhas dialogassem isso com elas e assim por diante. Então a gente tem que entender essas coisas, gente. Né? Então não é porque tá com medo de me magoar, é que a pessoa não se sente confortável às vezes para ter esse tipo de conversa comigo. Eu não me vê como uma amiguinha, certo? Então a gente tem que entender, né, que essas atitudes estão falando muito mais do que qualquer palavra. E aí a gente começa a tomar uma postura e seguir o nosso rumo, para que a gente possa, não é, seguir nosso caminho e ser feliz. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, curtiu? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos no seu Facebook, clica aí para compartilhar no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.